fugimus, salva Dei genitrix, nos has depredationes, ne desvigias in necessitatium. Bem-vindos ao Bronze Podcast, hoje comigo, Diogo Bronze, e com Rafael Machado. O Rafael Machado é alguém que eu convidei e muito gentilmente aceitou para nos falar um pouco melhor da quarta teoria política. Para quem ouve este podcast, sabe que eu sou católico, alguns católicos podem ficar, mas quarta teoria política, como assim? Não está mais ligado à ortodoxia, a Alexander Dugin. Todos esses pormenores são coisas que alguns católicos podem ficar a pensar porque é que o Diogo quer conhecer a quarta teoria política, e quem acompanha o podcast já sabe, eu quero aprender o máximo possível sobre os temas e prefiro falar com as pessoas que conhecem o tema e defendem o tema, e depois cada um tira as suas conclusões. E como já disse no podcast anterior que fizemos com o André Marques do Sentinela, qualquer terceira posição, quarta posição está mais perto do catolicismo do que a democracia atual em que vivemos, liberal, que é claramente uma dicotomia falsa e que afasta as nações e as pessoas de uma vida sustentável, por assim dizer. Portanto, Rafael, obrigadíssimo por ter aceito o convite. Eu que agradeço o convite, muito obrigado. Boa tarde, ou boa noite, ou bom dia para o pessoal do canal, o pessoal que segue o canal. Agradeço o convite, sou amigo também do André Marques, né, que participou do último episódio do podcast. Eu acho muito interessante eu tenho visto essa recente tentativa de construção aí de laços mais fortes entre o que poderíamos chamar de uma dissidência brasileira e uma dissidência portuguesa, né? Eu acho que há muito tempo que a gente deveria estar fazendo esse tipo de interação, esses diálogos, essas conversas, até por razões históricas, né? Talvez a gente aqui no Brasil tenha há muito tempo já prestado muita atenção em coisas que acontecem em outras partes da Europa, sem prestar tanta atenção para Portugal. E talvez se deu mesmo em Portugal em relação ao pessoal da dissidência, né? Então, vamos aproveitar essa oportunidade aí para estreitar esses laços entre duas nações que têm uma história comum que tem séculos, né? Exatamente. E que foi uma história belíssima, e cada país depois parece que foi quase em simultâneo. O Brasil foi assaltado pelo liberalismo, Portugal foi assaltado pelo liberalismo, e a partir daí foi a queda do Império Português e a queda do Brasil aos poucos. E sou sincero, Rafael, o Brasil, de facto, eu tenho pena, porque o Brasil é um país que tem capacidade para tudo. Tem terreno, é do tamanho da Europa, tem um ambiente ótimo, tem um povo que eu trabalho com brasileiros, já trabalhei com brasileiros, é um povo que consegue tudo, ou seja, tanto para o mal como para o bem, o brasileiro capaz de resolver as coisas, de fazer as coisas. E fico com muita pena hoje de ver o Brasil, tal como Portugal, nas mãos de meia dúzia de empresas, oligarcas, e ao fim e ao cabo sem soberania, tal como nós. Não sei se aí vocês devem sentir isso, e pronto, sabem que também é o caso. Também nos une, e por isso é que nós de facto devíamos construir aqui uma resistência. Com certeza. A percepção é a mesma, né? Virou um tema comum até essa questão da riqueza brasileira, das possibilidades, do potencial brasileiro, algo que, evidentemente, os portugueses sabem há bastante tempo, né? Não é à toa aqui que, de fato, Portugal construiu, em boa medida, o Brasil, né? Não sozinha, claro, o Brasil é fruto de uma série de esforços e de construções, mas, como você narrou, são países que há muito tempo estão subjugadas, né? Aí eu até faria alusão a um autor e uma obra que com certeza o André Marques gosta bastante, né? Que é aquela do Gustavo Barroso, Brasil, Colônia de Banqueiros, né? E de fato é isso que o Brasil se tornou já há bastante tempo, e cada vez mais vemos. Claro, nós tivemos alguns períodos mais interessantes, né? Isso a gente pode até comentar durante o podcast, que a Nova Resistência, por exemplo, a Nova Resistência é a organização que eu lidero,
Nova Resistência elogia bastante o Estado Novo do presidente Getúlio Vargas, né? E algumas outras figuras, mas de modo geral, excetuando alguns breves períodos, o Brasil é um país escravo, é um país subjugado sem soberania. E essa é a situação atual, e eu creio que também é a situação atual de Portugal com a Troika. E evidentemente já desde da implementação do liberalismo em Portugal também. Sem dúvida. Com a Troika e com toda a presença da União Europeia, que praticamente, não sei se quem está no Brasil sabe, mas os países da União Europeia não têm soberania praticamente já para legislar nada. Ou seja, as leis, tudo vem praticamente ordenado da União Europeia, e Portugal o que faz é aplicar a lei. É um pouco assim. É triste, mas é o estado em que nós estamos. Rafael, uma pequena pergunta, porque para começar, para dar também contexto histórico. Em Portugal nós tivemos também o Estado Novo de António Salazar, e foi um período onde o liberalismo parece que entrou em suspensão. Não foi um voltar à cristandade, não foi um regresso à tradição portuguesa, nem à monarquia, mas parece que Salazar conseguiu suspender o avanço do liberalismo por 40 anos. Isto foi o mesmo que aconteceu no Brasil, no vosso Estado Novo? Em boa medida, pelo menos da maneira como eu interpreto, como nós interpretamos, há muitas analogias até que é possível fazer entre os dois Estados Novos, né, de Getúlio Vargas e de Antônio Salazar. Aquele período, o Estado Novo do Brasil, para quem não conhece, ele é implementado propriamente dito em 1937, mas o governo de Vargas começa com a Revolução de 30, né? O período anterior, o período que vai da proclamação da República em 1889 até 1930, foi o período em que o liberalismo conseguiu dominar o Brasil de maneira praticamente desimpedida, né? Houve um golpe de Estado, golpe militar, né, para derrubar a monarquia. Nós não temos uma opinião tão positiva assim do período de Pedro II, apesar de ser uma figura interessantíssima do nível pessoal, no âmbito pessoal. Do ponto de vista político, nós inclusive fizemos um episódio de um podcast da Nova Resistência que foi sobre a monarquia, em que os participantes comentam que Pedro II era um monarca republicano. Então, do ponto de vista dos valores, do ponto de vista das crenças pessoais, era um monarca que não acreditava na monarquia, né? Então, mas enfim, sofreu um golpe, houve um golpe militar, e esse golpe militar, o Estado que se construiu ali, a República, o primeiro país estrangeiro a reconhecê-la foram os Estados Unidos da América, né? O que sempre nos diz algo, né? A primeira bandeira do Brasil, a primeira bandeira republicana do Brasil, era uma cópia da bandeira americana, né? Na época, o país, inclusive, se chamava Estados Unidos do Brasil, né? A bandeira era no estilo Stars and Stripes também, né? Só que verde e amarela. E nesse período, as oligarquias latifundiárias, que foram alguns dos principais responsáveis pela queda da monarquia, eles tomaram conta do Brasil. E tomaram conta do Brasil com o objetivo de manter o Brasil como um país exclusivamente exportador de matérias-primas. Então houve uma pequena tentativa de industrialização ali no século XIX, mas essa tentativa foi sufocada pelas oligarquias. Inclusive a proclamação a abolição da escravatura foi um dos estopins desse golpe militar que derrubou a monarquia, né? A abolição que levaria, que se pretendia executar através de uma reforma agrária, inclusive, né? O que sempre foi necessário no Brasil. Certo. Por meio da reforma agrária, foi dado esse golpe, né? E os oligarcas latifundiários, e para se compreender o problema do latifúndio no Brasil, é necessário acrescentar que existem terras, existem latifundiários que são donos, talvez há mais de 100 anos, 200 anos, de pedaços de fazendas que possuem o tamanho de países europeus, né? Um dos maiores latifundiários brasileiros possui terras que somadas são maiores do que a França, por exemplo, né? Então, nós estamos lidando aí com um problema que é
gravíssimo, um absurdo. Né? Todos os países desenvolvidos do mundo fizeram suas reformas agrárias, né, para implementar o que? A pequena propriedade familiar, que, mesmo de um ponto de vista puramente econômico e produtivo, é mais produtivo, é mais eficiente do que essas grandes fazendas incultas, né, que é o que vemos em boa parte do Brasil. Né? E foi essa ordem liberal, efetivamente injusta, né? Porque você tinha uma situação na qual uma grande massa da população não tinha terra nenhuma e uns poucos tinham toda a terra do país. Né? Foi essa situação que o Getúlio Vargas veio confrontar. Né? Ele era da fronteira, né? Ele era do Rio Grande do Sul, ele era parte de uma cultura, né? Cultura gaúcha, que é uma cultura guerreira, né? Uma cultura ali que é meio que compartilhada também com os argentinos e os uruguaios, né? naquela região do sul do Brasil. E ele marchou até a capital, tomou o poder com apoio de boa parte dos militares, de várias forças políticas. E naquele momento, ele desafiou essas forças oligárquicas, queimou a dívida pública, né? Uma questão importante, né? Nesse âmbito aí do enfrentamento à usurocracia internacional, ele queimou toda a dívida pública, zerou a dívida pública, e iniciou o principal impulso de industrialização do nosso país. Né? E foi o período em que o país mais se desenvolveu, né? Na época, bastante apoiado também pela Igreja Católica no Brasil, através dos representantes. Havia alguns movimentos católicos que apoiavam Vargas também. Hoje em dia isso não é tão trabalhado, porque o espírito de Vargas ele foi abraçado principalmente pela esquerda. Né? Talvez uma grande diferença uma diferença política entre Brasil ou América Latina como um todo e a Europa é que a esquerda europeia, ela me parece, pelo menos tradicionalmente, mais radicalmente liberal. Enquanto, historicamente, a esquerda latino-americana tem um pé um pouco maior ali no nacionalismo ou no soberanismo, né? Mas os aspectos mais, talvez, conservadores ou mais peculiares do Vargas e do trabalhismo, né, que foi a ideologia desenvolvida pelo Vargas, ficaram meio esquecidas. Né? É importante lembrar que o trabalhismo ele é uma adaptação nacional da doutrina social da Igreja. Né? E isso é algo também que nós, da Nova Resistência, gostamos de trabalhar. Eu acho que as analogias entre Vargas e Salazar são bem interessantes, na verdade. Sim, sem dúvida. O que Salazar fez foi um pouco isso. Aí, claro, hoje em dia deve ser o mesmo do vosso lado. É completamente demonizado pela comunicação social e por basicamente hoje em dia por todas as pessoas em Portugal, porque cresceram com a ideia de que o salazarismo foi uma ditadura sanguinária. Até há quem diga isto, que Salazar era sanguinário, e é surreal como é que isto subsiste, porque não há nenhuma base histórica para isto, e é uma pena, mas pronto, a verdade é esta. Hoje, em 1974, acabou praticamente, já tinha acabado há uns anos, mas acabou o Estado Novo, e nos últimos 40 anos o que temos tido foi sistematicamente, eu já nem chamo liberalismo, isto já é outra coisa, isto já é quase uma coisa luciferiana, já ultrapassou sequer os limites do luciferianismo, mas temos tido a venda às postas e às partes de Portugal à banca estrangeira e também às grandes potências estrangeiras. E isto leva-nos ao ponto de interesse que eu tenho tido pela terceira teoria política e pela quarta. E a minha pergunta, Rafael, é: o que é que na terceira teoria política não te agradou, ou porquê é que é necessário então criar aqui uma quarta teoria política, e o que é que distingue as duas? Para começarmos então a falar sobre o tema. Esse é um tema bastante interessante. Como talvez algumas pessoas que estejam acompanhando o episódio saibam, eu comecei o meu percurso político de estudo de militância na terceira teoria política. Né? Para quem não sabe, por exemplo, eu sou o dono do blog Legio Victrix, né? Que talvez seja um dos últimos blogs ali daquela era dos blogs dissidentes, né? De 10, 12 anos atrás. Né? E naquele período eu me considerava um adepto da terceira teoria política. Né?
Agora, qual é a análise que o Dugin faz da terceira teoria política? O Dugin chega à conclusão, analisando os autores da terceira teoria política, que ele chega à conclusão de que os autores e os movimentos ainda se encontram no marco da modernidade. É uma modernidade, um pensamento moderno, que evidentemente é menos corrupto, menos corrompido do que as outras teorias políticas, né? A segunda teoria política, que seria, por assim dizer, o comunismo, e a primeira teoria política, que seria o liberalismo. Ela é menos, a terceira teoria política é menos moderna, né? Só que ainda assim, o que ela pretende oferecer é uma forma alternativa de modernidade. E o que a quarta teoria política pretende é uma ruptura mais radical com a modernidade do que aquela que foi pretendida pela terceira teoria política. Então, por exemplo, a partir da quarta teoria política, nós criticamos a maneira como a terceira teoria política trabalha ou apresenta a ideia de Estado-nação, né? Não a ideia de nação, e tampouco a ideia de Estado em si, mas esse construto fruto da Revolução Francesa, que é o Estado-nação, né? Aquele que é pautado pela ideia de cidadania universal, e por uma série de elementos que são típicos do iluminismo e da modernidade política, né? O que a quarta teoria política propõe no lugar do Estado-nação é a ideia de império, mas império não como mera monarquia, por exemplo, né? Não basta você ter um rei ou uma pessoa com uma coroa na cabeça, senão, por exemplo, é só ver os países do norte da Europa, são monarquias e, se bobear, estão piores do que os países do sul da Europa em vários aspectos, né? Exatamente. Você vê uma Suécia da vida, uma Grã-Bretanha da vida, daqui, por exemplo, a gente sempre olha com uma certa impressão de que são países que não têm mais futuro, né? Enquanto os países do sul da Europa, apesar de seus vários problemas, são muitas vezes países cuja população parece ter uma certa vitalidade, né? Uma certa disposição para desafiar certos elementos da modernidade, mas enfim. Então, a quarta teoria política critica esses elementos da modernidade que ela encontra na terceira teoria política. Se pegarmos, por exemplo, certas concepções bastante biologicistas de raça, é claro que isso não se aplica a todas as expressões da terceira teoria política, mas o Estado Nacional, o Estado-nação, né, mais especificamente, certos esforços de tentar construir, de tentar impor o seu modelo universalmente, né, do ponto de vista político, né, ou seja, o imperialismo germânico da época. Então, existem alguns elementos da terceira teoria política que, a partir da quarta teoria política, que pretende um rechaço mais radical da modernidade, que aparecem ainda como sendo modernos. Agora, eu acho que 90% das pessoas que chegam na quarta teoria política vêm da terceira teoria política, né? O próprio Dugin, para quem não conhece, o Dugin era um adepto da terceira teoria política no molde russo, né? Então ele era lá de movimentos nacionalistas, etc. Outro motivo pelo qual eu e as pessoas que estão comigo foram da terceira teoria política para a quarta teoria política é o seguinte fato: a terceira teoria política foi historicamente derrotada, ela perdeu, né? Isso em todos os países praticamente, né? Cada um em suas circunstâncias. Só que essa derrota nós não consideramos que foi por acaso, foi por conta dessas contradições internas entre elementos modernos e elementos tradicionais que as várias expressões da terceira teoria política possuíam, né? A nossa análise é de que o liberalismo é a única ideologia essencialmente e completamente moderna, sem contradições. Por isso ela conseguiu atropelar a terceira teoria política, né, o fascismo num sentido mais genérico, e a segunda teoria política, o comunismo, né, que tinham as suas contradições internas. O liberalismo não possui contradições. Se formos ver em Kant, nós já conseguimos encontrar, inclusive, elementos de crítica à família, né, que só hoje estão sendo implementadas. Ou os aspectos mais deletérios do globalismo, os elementos dos direitos humanos. Então, tudo isso já estava previsto dentro do liberalismo.
Agora, essa derrota das outras teorias políticas também implica que é muito difícil, sem sair delas, conseguir fazer um bom diagnóstico da situação atual e conseguir levantar uma resistência à situação hegemônica atual, que nós particularmente chamamos de pós-liberalismo ou de liberalismo pós-moderno. Né? Mas eu concordo que também, da nossa perspectiva da quarta teoria política, é uma espécie, de fato, de satanismo. Né? Em algum sentido, é como se fosse um satanismo filosófico. Né? Sim, O sim. Dugin, atualmente, ele tem escrito bastante, lido bastante sobre esses temas do transhumanismo, por exemplo. Eu penso que quando nós chegamos no estudo do transhumanismo, esse aspecto satânico ou diabólico, ele vai ficando mais claro, né? Quando o projeto liberal, em seu limite, se torna um projeto de abandono da forma humana, né? O abandono do homem naquilo que ele tem de mais básico, né? Essas tentativas de hibridização entre homens e animais e por aí vai. Então, de uma maneira muito resumida, a quarta teoria política, ainda que ela não tenha uma fórmula ou uma dogmática a dar para todos, isso é um tema também que nós podemos comentar, ela se pretende como uma ruptura mais radical com a modernidade do que a terceira teoria política era. E, de fato, quando eu era adepto da terceira teoria política, eu considerava que a terceira teoria política ela era bastante tradicional, estava bastante enraizada na tradição. Mas quando você olha de fora, eu começo a perceber melhor esses aspectos mais modernos Por exemplo, existe um otimismo econômico nesse aspecto industrialista da terceira teoria política que hoje, quando eu começo a ver o dano causado pela sociedade industrial, eu sou mais cético em relação a isso, né? Existem vários aspectos da terceira teoria política que, conforme eu fui me afastando, foram parecendo mais modernos e deletérios de fato, né? Então, por assim dizer, essa é a perspectiva que a quarta teoria política teria em relação à terceira teoria política. De um modo geral, historicamente, como é que tem sido? A segunda teoria política foi uma tentativa de superação da primeira, né? É importante lembrar que Marx ele foi bastante influenciado pelos liberais, né? Marx, em certo sentido, era um liberal. A terceira teoria política, em boa medida, ela foi uma tentativa de superação e revisão, inclusive, da segunda teoria política, né? Vários dos principais nomes da terceira teoria política de vários países, né, foram influenciados pelo Jorge Sorel, né? O próprio Mussolini foi influenciado pelo Jorge Sorel, Ramiro Ledesma da Espanha foi influenciado, em Portugal teve o nacional-sindicalismo, se eu não me engano. Então eram pessoas que compreendiam os problemas do capitalismo, né? Em certo sentido compreendiam a legitimidade da crítica socialista ao capitalismo, mas não concordavam com o internacionalismo e com aquelas soluções que, em boa medida, também são anti-humanas que a segunda teoria política oferecia, né? Então, tentaram construir uma alternativa nacional àquela crítica ao capitalismo. E a quarta teoria política é uma revisão da terceira teoria política, né? Os nossos autores, pelo menos os autores já falecidos, que nós adotamos, todos eles vieram da terceira teoria política, né? Entre estrangeiros. Poderíamos mencionar o Martin Heidegger, né? O Júlio Zévola, Carl Schmitt, Ernst Junger, Arthur Müller-Vandenbroek e vários outros, são todos egressos da terceira teoria política. Isso é interessante, eram adeptos de uma certa terceira teoria política, mas críticos da terceira teoria política, dos elementos mais populares da terceira teoria política de suas épocas, né? Então, todas essas figuras, por exemplo, daquele movimento da Revolução Conservadora Alemã, eram todos críticos do nazismo, né? Oswald Spengler, né? Aqueles que eu já citei. Então, nós bebemos bastante dessa tradição conservadora revolucionária, né? E desses autores que viveram essa época, mas eram críticos
da terceira teoria política nessa perspectiva de que ainda assim era algo massificado, moderno, etc. E como é que podemos conciliar, porque falou aí numa coisa bem importante, que é a questão da tradição por oposição ao industrialismo. E isso é uma coisa que eu tenho pensado ultimamente bastante, porque, pronto, utilizo tecnologia, trabalho em tecnologia, em certo sentido, e claramente vejo que os frutos da tecnologia para o mundo, em certa medida, são bons, mas estão a começar a entrar, já deixaram de servir o homem, estão a começar a dominar o homem em tudo, seja porque as técnicas de comercialização, de fabrico dos alimentos já são de tal maneira processados que já não têm nutrientes, seja porque as pessoas deixaram de, por exemplo, os homens passaram a trabalhar ao computador e em casa e deixaram de ter um exercício físico e deixaram de, ao fim e ao cabo, de trabalhar e de ganhar o seu trabalho com o suor, e isto tudo ajudou também a criar estas transformações sociais que temos visto nos últimos 100 anos. Como é que aqui a quarta teoria política vê esta questão? Porque hoje, se falarmos, não sei se conhece, há uma teoria social e económica católica feita pelo Chesterton, por isso é que eu digo que é católica, porque nisto não há teorias que sejam católicas ou não, mas esta foi feita por um católico, que é o distributismo, que defende, ao fim e ao cabo, para o seu tempo, uma resposta de comércio local, produção dos bens e do trabalho da terra pela população. Como é que a quarta teoria política olha para isto e enfrenta este problema da industrialização? De modo geral, a quarta teoria política, pelo menos na nossa perspectiva, ela abraça o distributismo, né? Especialmente porque, como o Brasil é um país católico, nós consideramos importante que essa reconexão com a tradição ela se dê dentro dos marcos daquilo que é mais harmônico e faz mais sentido com as raízes históricas e culturais brasileiras, né? Então, por exemplo, você até comentou no início do episódio sobre a questão da ortodoxia, né? Agora bem, a ortodoxia, claro, questão religiosa em boa medida é pessoal. Eu, sinceramente, eu considero que cada um se converte ou segue a religião que fala mais profundamente a sua alma, certo? Mas, de um ponto de vista coletivo, a ortodoxia é para os povos eslavos, né? Enquanto nós aqui, na América Latina e também no mundo ibérico, né, no mundo mediterrâneo, nós partimos de uma tradição católica, né? Então, para nós, o distributismo é um elemento importante, é um elemento que informa a maneira pela qual nós, brasileiros da Nova Resistência, desenvolvemos e construímos a nossa quarta teoria política, né? Eu concordo com as suas reflexões, né? O homem virou um instrumento, né? Até certo ponto histórico, nós fazíamos uso de ferramentas. A partir de um determinado momento, a partir de um determinado período, nós viramos as ferramentas, né? A técnica age e se desenvolve nos utilizando, como se nós fôssemos os veículos, né? E não mais os agentes, né? Nós não somos mais o sujeito da técnica, né? Nós nos tornamos os objetos da técnica, né? Isso é uma análise, inclusive, que nós encontramos no Ernst Junger também, no Martin Heidegger, né? Tem aquela obra dele, a questão da tecnologia ou algo do tipo. Inclusive, essa é uma questão complexa, porque se de um ponto de vista, para conquistarmos a soberania, precisamos da técnica, né? Então, por exemplo, nós consideramos que um país que não possui armas nucleares não é de fato soberano. Então, nós precisamos da técnica, mas ao mesmo tempo precisamos buscá-la de uma maneira que não nos tornemos seus objetos, né? Eu considero que houve desenvolvimentos interessantes em relação a isso na Revolução Iraniana, né? A Revolução Iraniana é pouco estudada, penso eu, no Ocidente, mas foi um evento de inspiração fundamentalmente religiosa, né, na tradição daquele país, evidentemente, né, que é o Islã xiita, que derrubou um regime que era pró-ocidental,
dominado por oligarquias, né, que oprimia a população, né, que enriquecia poucos e mantinha a maioria na miséria. E os filósofos da Revolução Iraniana, eles também bebiam desses mesmos pensadores que eu, inclusive, mencionei aqui, né, da Revolução Conservadora. Então, algumas figuras ali, como Ali Shariati, Ahmad Fardid, estudaram na Alemanha, né, nos anos 20, 30 e 40, foram alunos de faculdade, alunos de universidade do Martin Heidegger e de outras figuras interessantíssimas. E eles se digladiaram, inclusive, também com essa questão da tecnologia, porque para um país de terceiro mundo, e evidentemente também para os países pobres da Europa, a técnica é importante, pelo que eu falei, como eu já falei, porque, inclusive, ou talvez principalmente do ponto de vista das armas, é aquilo que garante que o país não será ocupado, invadido, escravizado. Mas os filósofos iranianos, eles perceberam também esse problema de que a técnica não é neutra e que a técnica levava consigo uma certa mentalidade que é ocidental, iluminista e moderna. Então, ali, o que eles recomendaram em suas obras, né, tem uma obra interessante que se chama, bem traduzido, se chamaria ocidentose, né, a noção aí de uma infecção ocidental. Que faz todo o sentido. Sim. Então, nessa obra, o autor aborda a necessidade de observar e aprender com a técnica ocidental, mas do ponto de vista dos valores, do ponto de vista da maneira como o homem lida com a máquina, substituir esses valores ocidentais pelos valores ali da tradição deles, né? Os valores islâmicos xiitas, né? Valores persas ou o que seja. Eu penso que nós temos que fazer esse esforço, porque de fato nos parece que a técnica é algo que é puro, neutro, privado de ideologia, né? Mera materialidade. Essa é uma posição que eu diria que é ingênua, né? Porque, só para dar um exemplo, existem muitos aspectos do mundo do trabalho moderno que estão implementados aí que só fazem sentido por conta de um fundo ideológico construído no século XIX, no período liberal, né? Então, é claro que, por exemplo, o home office ele possui uma série de problemas, né? Uma série de críticas que poderíamos fazer a ele, mas dependendo do serviço, em alguma medida, especialmente em lugares em que o cidadão tem que viajar às vezes 2 horas de ônibus ou de trem, o que eu imagino que seja mais comum no Brasil do que em países europeus, às vezes nós nos questionamos por que certos trabalhos o patrão quer que nós nos desloquemos por 2 horas até o escritório para digitar no computador. Sim, sem dúvida. Depois temos que voltar 2 horas para casa. E hoje em dia a situação é tão terrível que inclusive os patrões conseguem espionar todo o conteúdo do trabalho do funcionário pelos computadores, conseguem controlar o computador de onde eles estão, né? Então tem todo esse aspecto de vigilância, né, que está ali associado também à técnica, né? Então agora eu concordo com essa questão da necessidade de talvez voltarmos a ruralizar o mundo. Talvez não, evidentemente não tudo, é impossível, né? Claro. Cidades são importantes, é necessário ter cidades, é necessário ter fábricas, né? Mas eu penso que nós não precisamos mais dessas montanhas de chaminés e esse mundo cinza que é o mundo urbano contemporâneo, né? Em que todos vivem em caixas de sapato, em cubículos, né? Se você for pensar aí, os aluguéis nas metrópoles brasileiras, por exemplo, são aluguéis estratosféricos por um cubículo, né? Uma caixa de sapato, basicamente, em lugares onde você mal consegue ficar em pé, né? A gente já está se aproximando de como é a situação num Japão, em uma Hong Kong da vida. Exatamente. Aqui é igual, em Lisboa agora baixou por causa desta crise que vem aí, as pessoas, muitas já deixaram de precisar de estar na cidade, porque em Portugal, para quem não sabe, o governo decretou que temos que trabalhar de casa, quem pode,
obrigatoriamente, ou seja, as empresas têm de pôr as pessoas a trabalhar em casa se for, o trabalho for ao computador. Então muitas pessoas estão a sair da cidade e muitas rendas estão a baixar, mas até agora a realidade era essa: as pessoas estavam na cidade a pagar um balúrdio. E qual é o problema? É que estamos a criar, ou estávamos a criar, espero que isto abra os olhos às pessoas, estávamos a criar gerações e gerações de pessoas que não têm património, ou seja, não têm um bocado de terra. Nem é questão de terem que trabalhar ao computador, porque hoje é uma realidade. Quando eu falo em industrialização e home office, o problema é que as pessoas perderam a ligação aos elementos normais da terra, à comida, aos bens, até mesmo ao lazer, à brincadeira, fora do cimento. Na terra, deixar os miúdos brincar com a terra, conhecerem a natureza. E espero que agora, com esta nova situação e reconfiguração, que está a obrigar as pessoas a sair das cidades, porque muitas ficaram sem trabalho, que as pessoas voltem a ter noção do património, da importância que é não ter uma renda, apenas um cubo de cimento na cidade, mas ter um espaço de terra que, em última instância, é da pessoa. E se a pessoa ficar sem trabalho, sem forma de sustento, a pessoa tem um espaço para viver e lá pode cultivar o que quiser, ou pode, de qualquer das formas, se for o espaço for da pessoa, a pessoa não fica expropriada dos seus bens. Nunca. Isto leva-nos ao tal tema de que hoje, de facto, estas nações totalitárias querem controlar as pessoas pela tecnologia para que as pessoas também não possam ter esta propriedade. Porque pessoas com propriedade não são, como é que eu ia dizer, não se pode fazer chantagem com uma pessoa assim, certo? Com certeza. Nós poderíamos, inclusive, dizer que aquilo que diziam a direita, ou sabe-se lá quem dizia que o comunismo pretendia fazer, o que o comunismo faria, foi alcançado no Ocidente, né, pelo menos em nossa parte do mundo, sem comunismo. Né? Então, nos diziam para, olha, o comunismo vem aí, vão tomar tudo que vocês têm. E hoje nós temos, nos países do Ocidente, a maior parte dos pais nunca viu nenhum comunismo, com exceção de meia dúzia de partidos com alguns loucos, e ninguém tem nada. Né? Os bancos tomaram tudo. Né? No Brasil... Precisamente. Sim, no Brasil, ao longo dos últimos anos, das últimas décadas, muitas propriedades, pequenas propriedades rurais foram tomadas por bancos. Né? Eu acho que com toda a família vai dizer que o meu avô ou o meu bisavô tinha um pedaço de terra. Ok, e onde está esse pedaço de terra? O banco tomou. Eu acho que essa é uma realidade generalizada, pelo menos no sul do Brasil, que é onde a pequena propriedade é mais comum, até por conta da colonização italiana e germânica, que é mais recente, que se deu por esse meio de pequenas propriedades, né? Mas mesmo aqui, ao longo do tempo, essas propriedades foram sendo tomadas pelos bancos. Então, a expropriação foi alcançada, né? Só que através do capitalismo, né? Através da usura, através do liberalismo radical, da concentração da propriedade. Né? E eu concordo, eu acho que esse enraizamento, voltar a enraizar o homem na terra, é fundamental. Eu penso que hoje em dia é até possível conseguir pensar em uma indústria de pequena escala, né? E aí talvez, como você falou, a técnica tem seu lado positivo, né? Se pensarmos, por exemplo, em impressora 3D, hoje ela nos permite que no próprio quintal de casa se consiga produzir ferramentas ou se consiga produzir determinadas coisas de uma maneira artesanal, com a ajuda da tecnologia, né, da tecnologia mais avançada. Eu tenho alguns amigos, né, uma família, na verdade, que eles são ferreiros, né, e eles trabalham, além da forja clássica, eles trabalham também com a impressora 3D. Então, é possível. Eu penso que, do ponto de vista econômico, o pequeno, né, o local, é belo. Né? Eu penso que é por essa direção que nós temos que nos guiar. Evidentemente, existem setores estratégicos da economia que eles só podem ser explorados em larga escala,
de uma maneira centralizada, né? Então existem setores que são assim, né? Os setores talvez os mais importantes, os estratégicos, que talvez, por serem estratégicos, devam até ser estatais. Agora, de resto, na maior parte do âmbito da economia, eu penso que esse modelo da pequena propriedade familiar, das cooperativas, esse é o modelo a ser seguido. Eu acho que esse modelo, que inclusive rompe com aquela alienação que o Karl Marx descreve no Capital, né, como sendo uma característica do capitalismo, né? Ou seja, o trabalhador vai para a fábrica, ele bate alguns pregos na sola do sapato e vai embora. Né? Essa alienação do trabalho que o Marx descreve. E aquele sapato não foi ele que fez, ele só viu uma parte do sapato, o salário que pagam para ele é uma miséria, então não existe nada de mais profundo entre o homem e o fruto do seu trabalho, né? Diferentemente do período pré-capitalista, em que havia aquele aspecto artesanal, aquele aspecto de vocação, né? Aquele aspecto vocacional das guildas, né? Das profissões. E eu acho que esses são elementos que nós podemos e devemos resgatar, né? E eu penso que a quarta teoria política, inclusive, ela defende isso, ela encaminha nessa direção. Né? Ela, sendo uma teoria, no caso, ela não é incompatível com essas várias outras teorias, esses vários elementos. Ela é como se fosse uma espécie de maneira de enxergar a situação atual, mas ela não é uma dogmática. Então, nós aqui, na América Latina católica ou no mundo ibérico católico, no caso vocês, é possível ser adepto de uma quarta teoria política sem sair das próprias raízes, né? Sem abraçar algo que seria halógeno, né? Estrangeiro, alienígena. E a maneira de fazer isso é, inclusive, promover essa reconexão com elementos que são tipicamente daquele povo, né? No caso do povo brasileiro ou do povo português. Por exemplo, o que seria pensar uma quarta teoria política portuguesa? Né? E aí, claro, não sou eu exatamente que tenho que dar a resposta, mas a resposta está aí nessa análise do espírito português, da essência portuguesa, Compreendo. da história portuguesa. Né? Sim. Então, o elemento sebastianista, né, que inclusive nós partilhamos com os portugueses também, em alguma medida, esse elemento sebastianista, esse elemento católico, certo, esse elemento rural, esse elemento... inclusive, por exemplo, essa contradição tipicamente portuguesa de ser uma cultura da terra, né, ou seja, uma cultura cavalheiresca, né, uma cultura em boa medida desenvolvida também durante as cruzadas, mas que se aventura no mar, mas que não é exatamente uma cultura marítima do ponto de vista axiológico igual aos britânicos, né? Então, uma quarta teoria política portuguesa, ela tem que partir do exame desses elementos da história portuguesa, né? Por exemplo, nós aqui no Brasil identificamos o Vargas como sendo uma figura da terceira teoria política. Mas, então por que vocês, que são da quarta teoria política, o abraçam em alguma medida? Porque nós consideramos que temos que partir de algum chão, né? E o chão da terceira teoria política talvez seja o mais interessante para podermos fazer essa revisão, essa autocrítica, né? Essa tentativa de superação, porque nós percebemos alguns problemas em Vargas também. Né? Em alguma medida ainda era um modernista, né? Em alguma medida ele não compreendia o problema das identidades, que hoje é mais premente, penso eu, né? Essa questão mais étnica, né? Não em um sentido biologicista rasteiro, mas em um sentido mais fundamental, né? De que o Brasil, por exemplo, é um país bastante diverso, né? Não apenas em um sentido racial, mas em um sentido regional também, um sentido de culturas locais. E à época, né, o pensamento nacionalista, de modo geral, era nivelador. Né? Era uma noção de que um Estado, né, equivale a uma nação,
e a uma nação equivale a uma única identidade, uma única cultura, e que todos devem ser iguais nesse âmbito, né? Então existem esses elementos da terceira teoria política que a gente pode criticar e que eu penso que os portugueses eles podem começar a pensar nessas direções, né? Porque a gente não deve ficar na mera repetição do que faziam ou diziam ou prometiam ou pretendiam grandes figuras do passado, mas que não estão aqui nesse momento, né? Eu vejo muito na cena dissidente, na área nacional, essa preocupação imensa com meramente repetir o conteúdo de livros que possuem às vezes 60, 70, 80, 100, 150 anos de idade. Então, às vezes nos debatemos com alguma questão, algum problema, e o cidadão vem, não, o fulano de tal, nessa obra aqui de 1800 e não sei quanto, disse isso, aquilo. Tudo bem, pode ter sido talvez muito interessante, pode ter algo de universal, mas é necessário ter cuidado e tratar de perceber que o momento atual possui muitas particularidades, né? Então, eu penso nessa direção. Eu creio que a quarta teoria política, por conta desse ceticismo maior em relação à política moderna, à técnica, aquela clássica maneira dos movimentos de terceira teoria política de tentar organizar a nação de uma maneira mais nivelada, homogênea, eu penso que é interessante também para os portugueses, né? É uma questão de buscar se reconectar com a história nacional, com a tradição nacional, com o espírito nacional e com esse elemento do local, né? Ao mesmo tempo que a quarta teoria política fala em império, né? E o império sempre evoca a ideia de grandeza, né? A ideia de talvez algo em larga escala, mas a gente, pelo menos aqui, nós estamos pensando em algo que seja centralizado no topo, mas em suas bases seja algo fundamentalmente descentralizado, localizado, né? Algo no sentido talvez até dos impérios e reinos tradicionais de séculos ou milênios atrás, né? Que não eram nem esse pequeno nacionalismo moderno, nem o centralismo totalitário dos estados mais recentes, né? Aquilo que eu fico, e porque eu gostei de ouvir esta parte, aquilo que me está a parecer é que então podemos dissociar a quarta teoria política do Alexander Dugin daquilo que ele é como eslavo e ortodoxo e ao fim e ao cabo utilizar essa quarta teoria política na nossa própria perspectiva, sendo que ela ao fim e ao cabo é uma forma de pensar mais do que uma metodologia, ou pelo menos é uma metodologia mais do que uma forma. E isto então significa que é possível aplicar a quarta teoria política em Portugal, no Brasil, e esta perspectiva eu fico contente em conhecê-la, porque por agora, como é que eu tinha recebido as informações da quarta teoria política? É que estavam intrinsecamente associadas a quem a pensou, claro, neste caso Alexander Dugin, que não a pensou do zero, não a criou, apenas sintetizou, se calhar, os elementos que compõem esta forma de pensar, extraindo e separando uma quarta teoria política da primeira, da segunda e da terceira, o que faz todo o sentido, e depois adaptou-a à realidade dele, àquilo que ele conhece. Portanto, é possível defender a quarta teoria política sem ser ortodoxo, sem ser russo, sem querer um continente ou quase um crescimento da Eurásia e podermos, por exemplo, aplicar isso a Portugal, querendo o Império Português e tudo mais, e ao Brasil a mesma coisa? Com certeza. Eu acho que você agora tocou na questão principal, talvez, que estejamos abordando nesse podcast. Eu vi, inclusive, algumas críticas ao Dugin. Eu imagino que, de modo geral, sejam críticas bem intencionadas ou de pessoas honestas, de modo geral. Algumas delas católicas, inclusive, mas que eu penso que confundem a pessoa do Dugin,
né? Ou seja, quem ele é enquanto um cidadão russo, eslavo, ortodoxo, etc., com a quarta teoria política, né? Às vezes, inclusive, entram elementos aí que são um pouco bobos, até porque tentam evocar palavras ou declarações do Dugin de 10, 20, 30, 40 anos atrás, às vezes, né? Eu acho importante pontuar isso, porque o Dugin é necessário, evidentemente, observar que ele em alguma medida, é um polímata, né? Então, ele escreve sobre geopolítica, ele escreve sobre filosofia, ele escreve sobre sociologia, antropologia e uma série de outros temas. Quando ele fala em geopolítica, de modo geral, ele está falando desde a perspectiva russa, evidentemente, né? Ainda que de vez em quando ele comente sobre algumas questões de outras partes do planeta, é óbvio que quando ele fala em geopolítica, ele está falando da Eurásia, né? do ambiente russo, do espaço russo. Então, por exemplo, eu vi que puxaram uma citação ou uma entrevista de algum tempo atrás em que ele critica a Polônia, né? Agora, tirando o fato de que a entrevista é de uma época em que o Dugin nem era cristão, na verdade, ele não era nem cristão ortodoxo, né? Ele se converteu, se eu não me engano, lá para 1997 ou 1998, algo do tipo. É uma questão que trata de uma rivalidade regional, né? Uma rivalidade regional histórica, né? E, inclusive, antes dele até mesmo provavelmente sonhar com uma quarta teoria política, porque a quarta teoria política é bastante recente, ele desenvolveu em 2009, 2008, algo do tipo, né? Então, essa separação é fundamental. Eu penso que é possível, por exemplo, para um egípcio muçulmano desenvolver lá a sua quarta teoria política egípcia, pensando ali a partir da religião local, né, tentando resgatar elementos positivos de Nasser, né, que foi uma figura interessante lá do Egito. O mesmo em relação aos gregos, né, com a sua história, no caso também ortodoxos, e evidentemente os portugueses e os brasileiros, né, com as suas histórias diferentes. Aqui no Brasil, por exemplo, em Portugal, onde o catolicismo é a principal religião e praticamente não há outras. Do Brasil, onde o catolicismo é a religião mais forte, mas também existem alguns outros elementos autóctones também, né, que influenciam também a cultura local. Então, é possível pensar uma quarta teoria política, evidentemente, filosoficamente influenciado pelo Dugin, evidentemente, né? Nós sempre somos influenciados por aquilo que lemos, mas sem os aspectos que são tipicamente russos, os aspectos que são caracteristicamente russos. Isso, é claro, depende também da capacidade do leitor, né? Não se pode aí também exigir que o Dugin faça tudo separadinho. O leitor também tem que ser inteligente e fazer essa separação. Isso é o que nos interessa, no caso, na quarta teoria política, porque eu nunca tive muito interesse, do ponto de vista político, evidentemente, em simplesmente pegar um dogma, né, um conjunto de ordens, e aceitar e obedecer, e tudo bem, né? Ainda mais vindo de pensadores que são estrangeiros, né? Eu penso que nós devemos ler, tal como lemos Platão, lemos Aristóteles, lemos Tomás de Aquino, lemos Hegel, nós devemos ler também esses autores que eu mencionei e, no nosso caso brasileiro, trazer para a realidade brasileira para construir uma quarta teoria política brasileira, com elementos brasileiros, que esteja enraizada na essência brasileira. Porque na medida em que, pelo menos do ponto de vista da pretensão, a quarta teoria política se coloque como uma tentativa de restaurar uma conexão com o mundo da tradição, né? Ou seja, empreender uma ruptura mais radical com a modernidade, nós sempre vamos poder encontrar, cada um nos seus povos, claro, nos nossos povos, aqueles elementos que permitam construir uma quarta teoria política. Porque, evidentemente, por exemplo, talvez o aspecto mais importante da tradição seja a religião, né? E não há povo sem religião, né? Os povos, muitas vezes, eles se confundem com as suas religiões, com as suas religiosidades, né? Os povos possuem, muitas vezes, até mesmo quando
partilham da mesma religião possuem atitudes ou uma maneira de expressar essa mesma religião de uma maneira que é característica daquele povo, né? Então, por exemplo, no âmbito católico, novamente, existe uma catolicidade que é portuguesa, mesmo que seja perfeitamente ortodoxa e perfeitamente alinhada com a dogmática católica. Existe uma catolicidade portuguesa, tal como existe uma catolicidade brasileira, uma catolicidade francesa, uma catolicidade italiana, né, uma catolicidade espanhola. Então, em todo o povo existem aqueles elementos que permitem construir essa ponte que passe por cima da modernidade para poder nos reconectar novamente com a tradição. E claro, isso não é uma máquina do tempo. Às vezes, algumas pessoas, geralmente as que nos olham a partir da esquerda, né, que tentam falsificar o nosso pensamento como se fosse uma tentativa de construir uma máquina do tempo. Não é construir uma máquina do tempo, e nós, inclusive, rechaçamos essas fetichizações excessivas do passado, né? É tentar construir o presente, né? Evidentemente com vistas ao futuro, mas resgatando aquilo que há de eterno, ou seja, aquilo que há de ahistórico, de atemporal, no nosso ser, na nossa essência coletiva, né? No espírito do nosso povo, da nossa comunidade, né? Então, isso eu penso que só pode ser feito nesse período no qual nos encontramos, né? Da chamada pós-modernidade, né? Porque a pós-modernidade, ela é tão absurda, ela é tão radical em sua anormalidade, que ela permite, inclusive, essa possibilidade de voltar a pensar a política a partir de uma perspectiva medieval, de uma perspectiva clássica, de uma perspectiva mítica, inclusive, né? Então, penso eu, essa é a questão, né? Portugal pode desenvolver uma quarta teoria política portuguesa, pegando do Dugin apenas aquilo que interessa, né? Então, por exemplo, às vezes pode ler ali algum comentário em uma obra do Dugin sobre a questão ali da forma política russa, né, ortodoxa, né, que é o cesaropapismo, né? Não, isso aqui não é tão interessante para nós, não nos diz nada, não nos diz respeito. Isso aí é um aspecto russo do pensamento do Dugin, né? O mesmo em relação à geopolítica, né? Nós, aqui no Brasil, não somos eurasianistas, né? Não faria sentido sermos eurasianistas, é uma coisa que seria loucura, né? Não somos eurasianos ou eurasiáticos, né? Nós pensamos aqui o papel do Brasil nesse continente, né? Na América Latina, e também qual deve ser o papel do Brasil junto à comunidade de nações portuguesas, né? Isso que é a nossa geopolítica. E claro, somos influenciados pelo Dugin no sentido de que nós concordamos com o Dugin de que o mundo multipolar é mais interessante, evidentemente. Acho que só os americanos não concordariam com isso. Acho que todos os povos do mundo querem um mundo multipolar, né? Nós concordamos com a questão da bomba atômica, evidentemente. Né? Concordamos que, em alguma medida, devem haver certas integrações regionais, mas respeitadas sempre as identidades locais, né? Por exemplo, em relação à questão da União Europeia, o problema não é nem a aproximação, a amizade, o fortalecimento de laços, em alguma medida a integração entre Estados europeus. O problema é que isso é feito passando por cima das identidades locais e subjugando todos os povos europeus. E aí, evidentemente, entra aí aquela questão do problema da imigração, o problema dos valores, o problema todos os problemas que a União Europeia acarreta, né? Então, é possível construir para cada povo a sua quarta teoria política sem depender excessivamente do Dugin, né? Eu acho que essa é a questão. Ok, perfeito. Isso é bom saber. Vou sem dúvida pesquisar mais sobre esse ponto, porque eu, quando lia sobre a quarta teoria política, tinha sempre a noção de que era quase preciso o idolatrar, não no sentido de idolatrar de facto, mas que era preciso seguir o Dugin em tudo.
Tal como quem segue o Olavo de Carvalho quase que segue por religião, e o Olavo de Carvalho acaba por ser um gnóstico de, podemos dizer, direita, um neocon, que acaba por ter a sua legião de fãs e seguidores num pensamento político que me parece ficar aquém da complexidade portuguesa, católica e portuguesa. A mesma coisa acontece quando lia sobre o Dugin e do pouco que li, é que eu tinha, será que isto é a mesma coisa? Porque senão é o mesmo tipo de problema. Estamos a tentar puxar para nós soluções que são estrangeiras, como por exemplo, quando eu falo também com adeptos, por exemplo, do fascismo italiano ou do nacionalsocialismo alemão. Em Portugal é impossível aplicar esses moldes de terceira teoria política, porque simplesmente Portugal não funciona daquela forma, não temos uma estrutura nem uma história que se possa aplicar aqueles conceitos e princípios. E portanto fico contente que tenhas dito isso, porque já deu para aprender bastante. Não, com certeza. Eu concordo. Existe essa questão da comparação entre Dugin e Olavo, que costuma ser bastante feita. Houve até um livro recente de um tipo chamado Benjamin Teitelbaum sobre essa influência de um certo tradicionalismo na política, né? No caso, Olavo no Brasil, né? O Dugin na Rússia, Steve Bannon, né? Junto ao Trump. E isso vai criando certas impressões. Né? Então, talvez também existe, evidentemente, o fato de que tanto o Olavo como o Dugin, em alguma medida, leram alguns dos mesmos autores, né? Ali René Guénon, Júlio Zévola, Schwann, né? Outras figuras da escola perennialista. Só que eu não sei na minha opinião, o Olavo ele nem chega a ser um perennialista, porque ele é alguma coisa muito esquisita, muito sui generis, né? É como se a única ideologia ou pensamento ou religião dele fosse ele mesmo, né? O olavismo. Né? Então ele não segue nada além de si mesmo. Né? Em alguma medida, às vezes eu tenho essa impressão, e claro, com elementos muito fortes ali de sionismo, de neoconservadorismo, de liberalismo, etc. Agora, o Dugin, ele apesar de ser mais honesto em suas influências vindas do Guénon e do Évola, ele não se considera um perennialista especificamente porque ele não acredita naquela questão fundamental dos perennialistas, que é a chamada unidade transcendente das religiões. Né? Ele, enquanto ortodoxo, ele rejeita essa crença dos perennialistas, né? Ou seja, de que todas as religiões institucionais seriam meras cascas e que por trás delas todas haveria uma espécie de sabedoria transcendente e esotérica que seria igual para todas as religiões. Né? O Dugin tem, inclusive, alguns textos criticando essa perspectiva do Guénon. Então, ele leu, evidentemente, Guénon, ele achou muita coisa do Guénon interessante. Guénon foi um autor bem interessante da época dele, mas ele não abraça não abraça as teses principais do perennialismo. E, evidentemente, nós não concordamos com tudo que o Dugin escreve, né? Tudo que o Dugin fala. A gente estuda porque consideramos que talvez seja um dos pensadores políticos mais interessantes desse momento, né, no mundo. Né? Nós gostamos também de outros, do Alain de Benoit, né, francês, de algumas outras figuras atuais, o Alain Soral também francês, é interessante, Diego Fusaro, que é italiano, outras figuras da cena dissidente italiana, né, Adriano Scianca, né, que é inclusive lá do Casa Pound, né? Então, nós lemos vários autores, tomamos aquilo que nos interessa, né? Eu acho que um culto ao Dugin, na mesma medida que existe um culto ao Olavo, eu acho que não existe. Nós não temos essa perspectiva. Nós estudamos as ideias do Dugin, mas também tentamos sempre construir a nossa quarta teoria política a partir daquilo que temos no Brasil mesmo, né? Daquilo que nos interessa. Porque o Brasil tem uma história bastante rica, não precisamos adotar elementos ou coisas que sejam tipicamente eslavas ou ortodoxos,
ou coisas que sejam, de modo geral, tipicamente russas, né? Então é basicamente por aí. Perfeito, e foi uma boa explicação. Rafael, aqui a grande questão agora é como aplicamos isto, porque a maior parte das pessoas, em Portugal e no Brasil, não sei se assim será, já não quer tradição, já não quer valores portugueses e estão completamente iludidos com o liberalismo e com... Acho que muitos nem estão iludidos, estão simplesmente quase como zombies. Ouvem a televisão, dizem que sim à narrativa geral e nem pensam sobre política, nem pensam sobre a sua vida, apenas vão vivendo entre Netflix, viagens e pornografia e outros luxos. E portanto a minha pergunta é, como podemos aplicar esta realidade? Olha, essa talvez seja a grande questão. Do ponto de vista estratégico, aquilo com que estamos trabalhando aqui no Brasil é efetivamente com uma estratégia gramsciana, né, de Antônio Gramsci. Em que sentido? Eu, inclusive, faço essa recomendação não só a você, Diogo, mas também aos seguidores. Estudem Gramsci, né, porque ali nós conseguimos ter insights bastante interessantes sobre cultura. E nós precisamos desse tipo de educação estratégica para as missões que estamos querendo implementar, né? Ou seja, nós devemos utilizar a estratégia gramsciana para poder travar a nossa guerra de posição. É uma espécie de guerrilha cultural, né? É uma guerrilha cultural. Por que guerrilha? Porque o campo de batalha, o terreno, ele foi, de modo geral, quase completamente tomado e ocupado pelo inimigo. Então, só podemos resistir a um poder tão avassalador por meio da guerrilha, né? É assim no âmbito militar e é assim também no âmbito cultural. Então, essas nossas iniciativas, como, por exemplo, esse podcast, as iniciativas no Brasil da Nova Resistência e de alguns outros grupos, outros movimentos ao redor do mundo, operam como se fossem guerrilhas, né? E essas guerrilhas culturais vão abrindo clareiras em meio a esse espaço dominado, né? Essas clareiras, em minha opinião, aparecem como focos de despertar, né? Você falou em termos bem interessantes que a maior parte da população parece zumbificada. De fato, é como se estivessem sonâmbulos, ou fossem zumbis, ou estivessem adormecidos. Nosso trabalho é exatamente de propiciar, através das nossas guerrilhas, dessas guerrilhas culturais, abrindo esses espaços, construindo esses campos de liberdade, mas liberdade em um sentido autêntico, né? Não no sentido liberal, com meramente ausência de coerção, etc, etc, mas liberdade em um sentido mais clássico, né? São espaços de liberdade onde e aí até usando o termo que está no título do episódio anterior, né? São clareiras, são espaços de liberdade em que o homem adormecido pode tomar a pílula vermelha, né? Pode ser red pillado. Exato. Né? Exato, né? Então, nós temos que praticar essa guerrilha, né? Evidentemente, no Nova Resistência, nós temos algumas outras ações também. Nós temos gente envolvida na política partidária. Nós temos diversas iniciativas, porque a ocupação de espaços é fundamental. Os nossos inimigos, eles se aproveitaram ao longo do tempo de uma distração, de uma preguiça, talvez, de uma inércia dos conservadores da época, conservadores que já estavam infectados pelo liberalismo de modo geral, se aproveitou dessa inércia, dessa preguiça, dessa desatenção para ocupar todos os espaços públicos, né, na cultura, na política, em posições influentes da sociedade. Nós temos que fazer o caminho contrário. Agora, as crises dos últimos tempos, em boa medida, têm oferecido oportunidades bem interessantes para isso. Então, por exemplo, essa questão atual do lockdown perpétuo no planeta inteiro, né, do grande reset, eu penso que muita gente começou a perceber que algo está errado, né? Algo não cheira bem.
né? Exatamente. Muita gente começou a perceber isso, né? Então, é claro, existem sempre alguns aspectos mais caricatos, né? Alguns aspectos mais esquisitos, né? Dessas manifestações populares, dessas em alguma medida, revoltas, por assim dizer, populares. Mas são espaços, são fenômenos que possuem um potencial que as nossas iniciativas têm que explorar. Né? Eu vi, por exemplo, que o vídeo mais visto do seu canal era exatamente sobre o Grande Reset. Né? Então, eu acho que estamos num momento bom, num momento bem interessante para travar essa guerrilha cultural e construindo uma massa crítica, né? Massa crítica nesse sentido de uma contracultura popular ou de uma cultura alternativa popular que desafie toda a cultura hegemônica, né? E nós estamos lidando com conceitos gramscianos, né? De hegemonia e contra-hegemonia. Exato. Né? Se a esquerda, décadas atrás, fez isso e abraçou, né? Se tornou essa contra-hegemonia, até, claro, evidentemente misturada com a direita, porque já de um bom tempo não existe mais distinção concreta entre esquerda e direita, mas nós podemos hoje fazer isso. Nós somos a verdadeira contracultura, né? Nós somos a cultura alternativa. E temos que explorar isso, é possível explorar isso. Hoje em dia, por exemplo, quem é que confia nos jornais? Ninguém mais confia nos jornais. As pessoas estão mais abertas a mídia alternativa e a outras narrativas. Né? Então, nós temos que construir essa resistência, né? Essa contracultura, essa cultura alternativa, essas clareiras de liberdade, né? Esses focos de uma outra possibilidade, esses exemplos de que um outro mundo é possível, né? Dentro desse território quase completamente ocupado e dominado pelo globalismo, né? Por um inimigo que é global, né? Que é essa elite cosmopolita desenraizada, apátrida, internacional, e os seus asseclas e adeptos e cultistas espalhados por todo o planeta. Eu acho que nossa missão é essa. É engraçado que mencionou a questão do Gramsci, e eu há dias e há semanas acho que já tinha falado sobre isso, que estamos num tempo em que o nosso trabalho tem que ser quase subversivo. Claro que nós não pretendemos subverter, pelo contrário, o mundo ou a sociedade está subvertida, nós estamos quase a sobreverter, ou seja, estamos a inverter a subversão, mas tem que ser uma coisa que não pode em nenhum momento dar muito nas vistas, porque se formos burros ao ponto de começar a aparecer em todo lado e com muita força, seremos suprimidos e silenciados automaticamente. E portanto, mesmo esse vídeo do Grande Reset, quando começou a ter, que tem 40 e tal mil views, quando começou a ter muitas visualizações, eu tirei o vídeo do vivo, e por mais que eu gostasse que tudo que tivesse mais pessoas a ver e que fosse uma mensagem a passar, na altura aquilo que eu pensei foi: vou tirar isto do ar, porque eu não quero de maneira alguma que isto seja uma coisa visível e conhecida. Primeiro, por 2 motivos: para que também na altura não trouxesse problemas pessoais, e depois também porque não fosse uma coisa que se tornasse um alvo. E tem sido possível, claro, o meu canal é pequeníssimo, mas tem sido possível ir aos poucos falando com pessoas interessantes, como o Rafael, como o André e outros, que vêm aqui, ensinam-nos e expõem as suas ideias e também aquilo que defendem. E há muita coisa que nós temos em comum. Estamos num mundo que de facto deu a volta, não há mais cristandade, não há mais catolicismo nem nações católicas, e seria um erro para os católicos se nós nos fechássemos na nossa bolha e disséssemos: não, mas no nosso tempo foi o melhor momento da civilização do mundo. Ninguém duvida disso, a questão não é essa. A questão é que hoje temos um exército ao nosso lado, pequeníssimo, e aquilo que temos que fazer é captar um maior número de soldados que compreendem a questão. E já disse isto a alguns católicos, e há católicos que me acusam de ecumenismo, de quase de querer, ao fim e ao cabo, vender a fé católica só para fazer estes laços. Não é disso que se passa. Ninguém está aqui a tentar deixar de ser católico ou a vender, ou
não é vender, mas a apresentar o catolicismo como é a verdade. Não é isso. Pelo contrário, estou a afirmar-me como católico, tal como há pessoas que se afirmam ortodoxos, outras pessoas que se afirmam, mas geralmente não há ateus nisto, é sempre assim, são pessoas com fé por norma, e estas pessoas têm todas a mesma vontade, que é dar a volta à civilização. E a verdade é que eu tenho concluído que muito disto passa por uma recuperação e restauração individual. Eu próprio, e não sei se o Rafael também, eu cresci num lar de pais divorciados, liberalismo, com todos os filmes, com toda a pornografia que entrava pela televisão, pela internet mais tarde, e isso parece que não, mas ao fim de uns tempos formou um homem liberal. Fui eu que, se não tivesse convertido mais tarde ao catolicismo, se não tivesse lido alguns livros, continuaria zombificado. E portanto isto parte por isso, por fazer pequenas bolsas de resistência não muito conhecidas, sempre com low profile. Qual é o meu problema no meio disto tudo? E acho que esta é a única estratégia, mas há aqui, mesmo nesta estratégia, há problemas, nomeadamente o facto de que eu penso que esta nova ordem mundial já percebeu que as pessoas já estão a ouvir outros mídia, já estão a ouvir outras fontes e começam agora a criar grupos falsos de controle e novos partidos políticos. Em Portugal criaram o Chega, em Portugal criaram também a Iniciativa Liberal, são dois partidos quase de controle da direita. A mesma coisa acontece nos Estados Unidos, por exemplo, temos aqueles jornais Breitbart e o Prager University, que se nós formos estudar, acabam por ser praticamente, parece que se apresentam como uma solução e não são completamente controlados. Não sei se no Brasil não acontece o mesmo. Com certeza, eu vou aqui subscrever tudo que você falou. Esse aspecto, em primeiro lugar, esse aspecto pessoal, né? É importante pontuar, a Nova Resistência se apresenta como um movimento revolucionário, mas revolucionário não no sentido degenerativo, né? Mas revolução em um sentido de retorno, né? Que é inclusive o sentido etimológico original da palavra revolução, de fato. Mas só que essa revolução, ela começa sempre por uma transformação pessoal, né? O revolucionário tradicionalista, autêntico, o revolucionário conservador, ou qualquer que seja o termo que queiramos utilizar, ele tem que passar por uma transformação pessoal grande. Ele tem que, talvez, inclusive, seja como naquele filme bem interessante, They Live, né, em que o protagonista Sim. bota um óculos e vê o mundo dominado por alienígenas, né? Ou até novamente na analogia do Matrix, né, da Red Pill, existe sempre uma transformação pessoal. É claro que nós sempre devemos, após essa transformação pessoal ou durante ela, dar esses passos que nós aqui no Brasil, você em Portugal, outras iniciativas dão, que é de começar a construir essas pontes, né? A se organizar, né? Porque o inimigo é absolutamente organizado e estruturado. É claro, nós não podemos construir visivelmente ou na mesma medida um Estado contra essa nova ordem mundial, pelo menos por enquanto, são sempre iniciativas, como você falou, em alguma medida low profile, ou que tentam fazer certa infiltração ou certa atividade de inteligência, contra a cultura, etc., né? Mesmo nas nossas relações na política, etc., mas essa transformação pessoal é fundamental, como você falou, inclusive ateus não costumam chegar em nós, e quando chegam, pelo menos na Nova Resistência, dura um pouco, porque o materialismo não vai conseguir compreender aquilo que a gente está falando. Agora, em relação às falsas oposições, às falsas alternativas, eu também concordo plenamente. No Brasil, eu diria que essa situação do Bolsonaro, né? O Bolsonaro é como se fosse aí talvez o Chega, né? Eu não conheço o Chega tão bem,
mas certamente é bastante parecido com o Vox espanhol, pelo que eu Sim, já vi, é o mesmo, né? é o mesmo tipo. Sim, é ultraliberal, né, na economia, ultracionista, talvez seja o Brasil há muito tempo tem governos sionistas, Sim, sim, é o mesmo, é o mas é mesmo. o governo mais sionista, né? É, então, mas só que aquilo, esse governo chegou ao poder por conta de um rechaço sincero, popular, autêntico, em relação é, a uma esquerda radicalmente pós-moderna, liberal, aberrante, que publicamente defende as maiores abominações imagináveis, né? Travestismo infantil, e é daí para baixo, né? Então foi em rechaço a essa esquerda e também em rechaço a uma direita essencialmente fisiológica, né? Que o povo colocou essa falsa oposição, essa falsa alternativa no poder, mas não podemos e não devemos confiar nesse tipo de construção. Claro, dependendo do país, uma ou outra dessas, dessas falsas alternativas pode acabar servindo como uma cabeça de ponte, né, para ampliar aquela famosa janela de Overton, né? Ou seja, permitir a infiltração de determinadas ideias e determinados debates previamente suprimidos em uma esfera mais pública. Só que não podemos aderir, né, de cabeça, não podemos aderir de coração a nenhuma dessas tentativas de oferecer uma falsa oposição libertária, anarcocapitalista, liberal, sionista, neocon, etc. Não são em alguma, talvez os cidadãos, talvez as figuras centrais, inclusive sejam idiotas úteis, né? Eu não acho que o Bolsonaro seja suficientemente inteligente para estar fazendo esse trabalho de caso cansado, Exato, né? é igual aqui, é exatamente a mesma situação. Eles pegam na boa intenção. Certamente há figuras por trás dessas pessoas também, né? Essa é a questão. Aqui eles pegam em pessoas que são inteligentes até certo ponto, são capazes. O Bolsonaro é uma pessoa capaz, assim como o André Ventura cá em Portugal é uma pessoa capaz, e só que iludem-nos de uma maneira que eles não sei o que é que eles prometem, o que é que lhes dão, mas dão-lhes a capacidade e claro, o que é que acontece? O povo, as pessoas que estão fartas deste liberalismo, só que não sabem que é o liberalismo a grande causa, que estão fartas deste ateísmo, que estão fartas de que a banca e o capitalismo todos os anos os tornem pessoas mais pobres, com menos património, com menos capacidade de ter uma vida, porque ao contrário do que muitas pessoas dizem, aqui em Portugal agora vêm com 3 filhos, há famílias que eu conheço com 6, 7 filhos e as pessoas dizem agora há tudo e é fácil ter filhos. É o contrário, as pessoas hoje, ter um filho hoje é um custo e tem uma despesa que é desproporcional em relação àquilo que era há 80 anos, por mais que não houvesse iPhone, não houvesse Playstation nem televisão, há 80 anos qualquer pessoa criava um filho, 2 filhos, 3 filhos, 8 filhos, 10 filhos, porque havia património, havia terra. Qualquer pessoa em Portugal, fora no campo, claro, não é na cidade, tinha um pequeno terreno com um burro ou 2, um cavalo, e plantava e tinha os seus galinhas, os seus carneiros, e isto era uma coisa que não era de uma elite, como se faz hoje. Hoje passa-se esta ideia de que só uma minoria tinha isso. Não, hoje é que só uma minoria tem isso. E o que é que acontece? As pessoas que estão fartas deste sistema, mas não conseguem identificar as causas, assim que aparecem estes falsos profetas que começam a tocar em assuntos que são em certa medida importantes, mas nunca vão tocar nos assuntos importantes, vão apenas tocar naqueles assuntos periféricos, como a imigração, como a violência, mas nunca vão tocar nas questões de fundo, que é porquê é que há imigração? Quem é que está a deixar essas pessoas entrar? Porquê é que hoje em dia nós estamos numa moeda que é o euro, que todos os anos nos torna pessoas mais pobres? Porquê é que Portugal já não tem produção interna? De nada. Deixámos de ter pesca, ferrovia, tudo. E estas pessoas nunca vão tocar nestes temas. E depois também não tocam nos temas morais. Dizem-se
católicos, tal como o Bolsonaro, que diz que é cristão, num dia é católico, no outro é evangélico. Mas acontece que depois não vive nem como evangélico, nem como católico. E assim como aqui estes novos falsos profetas da política apresentam-se assim, e as pessoas que estão saturadas disto votam nestas pessoas, dão-lhes poder. Para quê? E apenas, no meu entender, para uma coisa, que é fraturar ainda mais o discurso político e social. Porquê? Porque o Bolsonaro chama nomes e agride os comunistas agridem o Bolsonaro, e o que isto faz é cria um Brasil dividido, um Brasil onde já há imensa violência, onde vai haver mais violência, porque este tipo de discurso corrói a nação. E a mesma coisa em Portugal. Os portugueses estão cada vez mais separados uns dos outros, mais divididos, porque este discurso claramente é financiado e está projetado para fazer esta destabilização social. E não sei se sentes o mesmo, se passa o mesmo aí convosco, mas aqui é um pouco assim. E de facto pensar uma quarta teoria política, ou pensar algo, terceira até, que seja fora deste esquema da democracia libertária e genocida que tem sido, não nos nossos países, mas nos outros, Síria, Líbia, é uma lufada de ar fresco. E é isso que nós estamos a tentar fazer aqui neste podcast. Espero que produza alguns frutos, por poucos que sejam, nem que haja uma pessoa que consiga ler um livro que a acorde. Para mim já é a vitória. Com certeza, é um trabalho de formiga, né? A Nova Resistência ela se organiza como um movimento político, né? E por isso a gente faz um recrutamento, né? Temos militantes, etc. Mas é fundamental compreender que esse trabalho que nós fazemos é um trabalho de formiga. E cada pessoa ganha, né? Cada pessoa conquistada, cada pessoa desperta, já é uma vitória imensa. Já é uma vitória incomensurável, incalculável, na verdade. Né? Porque o sistema globalista ele não se contenta com conseguir, com conquistar a maioria das pessoas. É todos. E quem desafiar, mesmo que seja um único homem, tem que ser suprimido, silenciado, cancelado, né? O termo mais em voga atualmente, cancelado, às vezes até mais do que isso, ainda que hoje em dia não seja tão necessário de fato assassinar os dissidentes, pelo menos não aqui no Ocidente, né? Em alguns outros países, ainda assim, às vezes por drones, né? Mas no nosso caso é mais o cancelamento, tentam fazer com que percamos nossos empregos, né? Tentam nos retirar de todas as redes sociais para que a gente se feche em bolhas, né? E só consiga falar com as pessoas que já concordam conosco, né? Então, esse trabalho, e é isso que me atrai, inclusive, na quarta teoria política. O que eu sinto quando eu leio sobre o assunto ou reflito sobre o assunto é exatamente essa lufada de ar fresco, né? É como se o ar que eu respirasse usualmente, né, estivesse já infecto em alguma medida. E aí é como se eu escalasse uma montanha, né, e respirasse um ar mais puro, mais rarefeito, né, porque ali estão sendo pensadas coisas fundamentais, estão sendo pensados os temas principais da nossa época, né, que são aí, talvez aí a gente possa reduzir em uma contradição fundamental, né, uma contradição que, em minha opinião, substituiu a contradição entre direita e esquerda, né? E que contradição é essa nova contradição? É a contradição entre, de um lado, como eu já falei, os globalistas, os cosmopolitas, esses ultraliberais ou pós-liberais ou liberais pós-modernos, de um lado, e do outro lado, os povos enraizados em suas identidades, em suas religiões, em suas tradições, né, os autênticos soberanistas, evidentemente não os falsos, né, mas aqueles que apreciam os seus povos, que amam seus povos, amam suas raízes, amam suas histórias, né? Então essa é a dualidade, e nós estamos em desvantagem, né? Isso é fundamental que nós tenhamos ciência disso, mas isso eu acho importante, inclusive, para evitar que as pessoas tomem aquela outra pílula, que é a pílula negra, né? A chamada Black Pill, né? Das pessoas que não querem mais saber de nada, que sabem tudo isso que nós sabemos,
mas desistiram já. Essa luta, ela é válida em si mesma, independentemente das chances concretas, materiais e matemáticas de vitória ou de derrota. Né? Aqui trata-se, de fato, penso eu, de uma questão, inclusive, de vocação. Né? Nós somos homens que acreditam que vale a pena lutar. Por isso, em que acreditamos, pela autenticidade da tradição, pela liberdade dos povos, né? Pelo enraizamento das culturas, né? E eu falo isso em uma maneira universal, inclusive eu apoio o povo palestino, né? Eu apoio o povo sírio na sua luta, né? Eu apoio o povo do Iêmen, agora sendo talvez o genocídio mais atual do momento, né? Só que nós também apoiamos isso para os nossos povos. Eu apoio isso para os povos europeus também, né? Porque também existe essa tentativa de dar a entender que podemos apoiar os povos do terceiro mundo, mas não os europeus. Europeus esses que, em minha opinião, também são um povo ocupado, subjugado. Né? Eu sempre gosto de recordar que existem mais soldados americanos na Alemanha e na Itália do que no Oriente Médio inteiro. Né? Então, a Europa é um continente militarmente ocupado, subjugado, né? Tal como o Japão, por exemplo. Então, é isso que penso eu nos distingue, é isso que tem que nos afastar da Black Pill. Pode ser que sejamos derrotados, né, historicamente, mas ainda assim é ter lutado e é lutar que vai nos distinguir dos ratos, dos covardes, dos traidores, dos falsos. Né? É por isso que nós temos que continuar esse trabalho que estamos empreendendo. Sem dúvida. E agora, Rafael, já vamos com 1h30 de podcast. O que eu ia perguntar, aliás, mais como indicação, quem quiser ler mais sobre a quarta teoria política e sobre também o vosso website da Nova Resistência, o que é que podem fazer, como é que podem aprender mais sobre a quarta teoria política e contactar também com o Rafael, quem quiser? Nós estamos em vários espaços. As minhas iniciativas principais atualmente são 3. A Nova Resistência é um movimento político. Nós temos página no Facebook com o mesmo nome, nós temos Twitter com o mesmo nome, nós temos um canal no YouTube, né, o canal da Nova Resistência, temos um Instagram também. Outra iniciativa minha é o blog Legio Victrix, né, que tem aí, se eu não me engano, 11 ou 12 anos de existência. Ali no Legio Victrix há centenas de textos do Alain de Benoit, do Alexander Dugin, Júlio Zévola, Alberto Buella, Cláudio Muti, alguma coisa do Mircea Eliade, algumas coisas inclusive de autores portugueses também, né? Antônio José de Brito, Antônio Sardinha, algo de alguns outros autores portugueses que eu fui inclusive pegando, né, dos blogs portugueses da época, que foram importantes na minha educação ideológica, intelectual, né? Uhum. E a minha terceira iniciativa é a editora que eu montei recentemente, que é a editora Ars Regia, né? Do latim Arte dos Reis. Nós fizemos a publicação, estamos fazendo a publicação da obra A Quarta Teoria Política, do Alexander Dugin. Alguns portugueses já vieram me perguntar se nós remetemos para Portugal. Nós ainda vamos enviar o material para a gráfica, nós fizemos uma campanha de financiamento coletivo, mas após o retorno do livro, da gráfica, nós poderemos vender também para interessados em Portugal. Então são essas as 3 iniciativas. E quem quiser também pode me procurar no Facebook, que eu tenho Facebook, Rafael Machado. Basicamente isso. Esses são os nossos meios de contato. Perfeito, então. Rafael, há mais alguma coisa que queira deixar claro para os ouvintes sobre a quarta teoria política? Eu penso que, resumindo e talvez condensando tudo aquilo que comentamos aqui, dirigido aí especialmente aos portugueses e também aos católicos de outras partes, e aí principalmente seriam lusófonos, imagino, é que a quarta teoria política ela não é incompatível com qualquer esforço autêntico de libertação de Portugal, e também não é incompatível com o catolicismo, porque a quarta teoria política não diz nada sobre religião, né? Ela faz uma análise crítica
da situação atual, né, do liberalismo pós-moderno, é uma análise filosófica, crítica do mundo em que vivemos, e oferece uma metodologia de pensamento. Mas essa metodologia de pensamento, o seu conteúdo vai variar, evidentemente, dependendo da tradição, da história e da identidade de cada povo, né? Inclusive, algumas pessoas criticaram na época que saiu a obra por não dizer o que devemos fazer. É evidente que não diz o que devemos fazer. O que a obra diz é como devemos construir aquilo que devemos fazer, né? Porque o que devemos fazer vai sempre depender daquilo que quem somos. E esse quem somos é algo fundamentalmente enraizado na história, né? É uma obra que fala para os povos, não para uma noção abstrata de homem, tal como a Declaração Universal dos Direitos Humanos da Revolução Francesa e dos modernistas e iluministas, né? Então, é algo que está sempre falando para os povos em seu enraizamento, em seu espírito comunitário, né? Então, é possível construir uma quarta teoria política portuguesa perfeitamente harmonizada com a religião católica. É possível construir uma quarta teoria política brasileira, né, enraizada com o catolicismo, enraizada com a nossa história, enraizada com aquilo que somos, né? Eu penso que talvez essa seja a questão principal a deixar aqui como resumo, como mensagem para quem estiver nos acompanhando. De resto, eu agradeço ao convite, agradeço bastante. É um prazer e uma honra estar falando com você, estar falando também para um público português. E é isso. Eu mando minhas saudações e boa noite a todos. Muito bem, obrigado eu também, Rafael. É sempre um gosto que comecei com o André no episódio anterior a falar e entrevistar pessoas muito interessantes do Brasil, pessoas pelo qual eu tenho um grande carinho por serem do Brasil e por também terem algo a dizer e a ensinar aos portugueses. Aproveitemos esta unidade que a nossa língua nos dá. O Brasil, claro, tem 200 milhões de pessoas. Há muitos, mesmo que só exista 1% ou 0,1% de brasileiros que defendem a quarta teoria política, isso quase que dá uma cidade em Portugal. E, portanto, isso é sempre bom saber que no Brasil, por mais interesse que nós tenhamos numa ou num tema, haverá sempre no Brasil muito mais pessoas com quem nós possamos falar e dialogar. E, portanto, há muito a aprender. Da nossa parte de Portugal também, esperamos que este tipo de iniciativas possam continuar, porque são sem dúvida muito enriquecedoras. Rafael, obrigado e vamos falando.